Hoje eu quero te ensinar o que fazer com uma criança que apresenta atraso em sala de aula, com uma que apresenta atraso motor. Eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora aqui do Grupo Rema Educação e junto do professor Wesley Jacob, doutor em Educação Física e especialista em aprendizagem motora, vamos nessa jornada incrível. Então fique conosco para não perder nenhuma dica. Sabemos que os primeiros 6 anos de uma criança são cheios de transformações incríveis, mas que algumas vezes podem trazer preocupações para você que é professor, pai, para você que é educador. Então nós estamos aqui para compartilhar estratégias fundamentais e cientificamente comprovadas para te ajudar a lidar com as dúvidas que surgem nesta fase única da jornada da criança. E se você está buscando respostas sobre como lidar com possíveis atrasos motores, problemas cognitivos e dificuldades de aprendizagem, este é o vídeo certo. E lembre-se, para continuar recebendo dicas de atividades, estratégias e insights valiosos como os de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, porque dessa forma você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos com conteúdos que são valiosos. Então aqui, gente, começamos o nosso assunto porque aqui temos um mundo de informações, ok? E aí a temática que está muito em alta nos dias atuais, atrasos psicomotores. Gente, se eu te perguntar hoje, para você mesmo aí do outro lado, você se considera uma pessoa coordenada? Você se considera alguém que consegue realizar boas tarefas motoras aí no teu dia a dia? Se eu te desafiar para uma brincadeira qualquer, para um jogo qualquer, talvez para que a gente resgatássemos aquelas atividades da nossa infância, no que requer equilíbrio, um pouco de organização espacial, um pouco de base temporal. Você dá conta de fazer? Você dá conta de andar equilibrado em cima de um muro, por exemplo? Meio fio, então. Meio fio. Uma linha, quem sabe, no chão, que não tem perigo de cair. Se eu colocar você para trabalhar com atividades que tenham bola, né? Por que não? Vôlei, futebol, né? Atividades de lançar a bola para um alvo. Ou, quem sabe, trabalhos que envolvem equilíbrio, saltos, base de lateralidade. Se você colocar para mim que você não consegue mandar uma informação do teu cérebro para a tua musculatura responder, alguma coisa talvez não esteja tão legal assim. Brincadeira, pessoal. Para vocês que chegaram na fase adulta, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente, vocês estão numa base de declínio psicomotor. Aonde eu quero chegar? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês um processo psicomotor que deve ser estabilizado até 7 anos de idade, gente. Até 7 aninhos, ok? Então, quando chegarmos ali aos 7, quando tarde demais 8 anos, 8 anos, eu tenho que entregar para a criança toda a base psicomotora. Toda ela, toda. Gente, educação infantil, basicamente. Um pouquinho a mais ali, entrando no ensino fundamental. Então, eu tenho que dar conta de entregar a tua base psicomotora. Mas você, que eu questionei agora há pouco, você provavelmente já aperfeiçoou, aprimorou algumas bases de movimento, e aí você ficou adulto. E ao chegar à idade adulta, nós infelizmente começamos a ficar mais sedentários, nós começamos a voltar a nossa vida para outras essências e outras esferas, e acabamos negligenciando a base psicomotora. E como resultado, nós começamos a regredir, nós começamos a piorar do ponto de vista motor. E chegamos à fase adulta, 30, 40, 50 anos, talvez com uma resposta equivalente àquela criança de 7 anos. Isso mesmo que você ouviu. Para muitos de nós teremos uma base psicomotora que foi evoluir, que foi bastante performática em dado momento, talvez em altíssimo rendimento, mas se você para de trabalhar, você regride. Mas regride até onde? Você regride até a base motora de 7 anos, que é esta base que a gente tem que entregar às crianças logo após ali a finalização da educação infantil. Combinado? Então, feito esta base inicial de apresentação a vocês, começamos. Passamos inicialmente a compreender o que é a base psicomotora que está ali na temática principal. A psicomotricidade, ela tem diferentes abordagens de conceituações e neste ano de 2023 ela virou graduação.
Então, hoje temos a base psicomotora, né, as propostas vinculadas à psicomotricidade, pelo parâmetro da graduação. E aí nós temos cursos de pós-graduação que vão trabalhar também com esses mesmos fatores neuropsicomotores que estão apontados a vocês no curso de neuropsicomotricidade. Então, pessoal, é bem bacana de analisar a psicomotricidade por meio desses fatores que vocês estão observando aí. São 7. Acompanha comigo lá. Toda vez que eu vou trabalhar com base psicomotora, eu tenho que contemplar 7 fatores. E é isto que você vai entregar aos aprendizes dentro do processo da educação infantil, combinado? O primeiro deles é a tal da tonicidade. Tonicidade é um aspecto primitivo. Ele é controlado pela nossa base encefálica de maneira subconsciente. Que nem estou sentado aqui na frente de vocês e a minha postura está se mantendo, meu tronco está estável, eu estou conseguindo me equilibrar de certo modo. Então, esta contração que os meus músculos têm, ou eles apresentam para manter a minha postura corporal, é a base de todo o processo e é subconsciente. O segundo ponto psicomotor a ser trabalhado é o tal do equilíbrio. Equilíbrio, pessoal, permitirá você explorar o mundo ao seu entorno. Então, uma vez que eu tenho uma contração motor, uma contração muscular considerável para manter a base postural, estabilizei o meu corpo, estou equilibrado, consigo trabalhar com bases unipodais, por exemplo, eu tenho a possibilidade de começar a me deslocar no meio, me deslocar no espaço e, claro, a partir daí explorá-lo de maneira mais interessante. O terceiro nível a ser trabalhado em aspectos psicomotores é a tal da lateralidade, gente. Lateralidade, ao contrário do que muitos pensam, não é direita e esquerda. Lateralidade é fazer com a esquerda, fazer com a direita. Isto é lateralidade, combinado, gente? Então, é a capacidade de controlar igualmente os dois lados do nosso corpo. E é claro que, à medida que os anos avançam, por volta de 3, 4 aninhos, a criança vai escolher um lado de predominância. Mas calma lá, isso não quer dizer que você pode negligenciar o lado oposto, combinado? Próximo nível, eu tenho que trabalhar com noção do corpo, conhecimento das partes do meu corpo, em controlar cada uma dessas partes. Então entender a minha mão e controlar a minha mão. Entender o que é minha perna e controlar a minha perna. Isso vai dar campo para a criança, para o aprendiz, explorar ainda mais o mundo ao seu entorno. O próximo item a ser desenvolvido é organização ou estruturação, espaço-tempo. Algo muito importante na alfabetização, que a gente fala logo mais. Então, todo este processo, ele passa a ser essencial ainda antes dos 5 aninhos de idade. E na sequência eu tenho coordenação motora ampla, grandes grupos musculares trabalhando, movimentos bastante abrangentes, grandiosos as minhas bases motoras. E, por fim, o último recurso é coordenação motora fina, combinado? Esse por volta ali de 6 para 7 anos de idade. E aí, antes que vocês fiquem enlouquecidos aí do outro lado, eu sempre coloco o seguinte. Wesley, você falou que o último fator psicomotor a se desenvolver é a coordenação motora fina, a praxia fina. Correto, este é o último. Mas isso quer dizer, então, que eu não posso estimular antes? Com 1, com 2, com 3 anos? Claro que eu posso. Eu só não posso sobrecarregar a criança sobre este recurso. Porque no desenvolvimento deste indivíduo, quando eu passo a analisar bases, estruturas neuromotoras, eu tenho que entender que primeiro eu desenvolvo grandes grupos musculares, tudo que está perto da minha área central, tudo que está perto da minha área neurológica, e só depois eu gero um desenvolvimento periférico, aquela região como a pontinha dos meus dedos, que estão mais distantes. Então, eu posso estimular? Posso. Posso sobrecarregar, pulando etapas, precocizando algumas bases de desenvolvimento? Isso não, pessoal. Isto normalmente traz prejuízos psicomotores na pré-adolescência e na adolescência. Não é o nosso alvo aqui na noite de hoje. Mas se eu começo a inverter processos psicomotores com uma criança que não apresenta nenhum atraso, nenhum problema, nada fora do comum, ainda assim eu posso prejudicar a base social, a base afetiva, a base emocional e, por que não,
base cognitiva e neuromotora, na pré-adolescência e na adolescência. Então, eu sempre digo nas aulas, quando você antecipa alguma coisa, você paga caro lá na frente. A criança vai acompanhar, ela vai aprender, ela vai dar conta dessa sobrecarga agora, com 3, com 4, com 5 anos. Mas a qual custo? A custo de um acompanhamento psicológico, a custo de um acompanhamento clínico mais intenso, talvez utilização de remédio. Então é este o cuidado que nós temos que ter. E esta pirâmide que você está visualizando, ela é proposta por um autor que vale a pena buscar quando vocês quiserem se aprofundar em psicomotricidade. Ele tem um montão de obras e vocês vão receber lá no grupo que vocês estão inscritos, né, alguns materiais ou indicações de materiais de mim, da professora Leila, que vem logo na sequência, tratando de alguns materiais, alguns documentos. Eu mesmo coloquei livros de Vitor da Fonseca para vocês acompanharem sobre essa temática. Ela é uma bela de uma pedida, ok, pessoal? Então, aqui nós temos a ideia inicial do processo. Já que temos que falar de atrasos psicomotores, nada mais justo do que a gente entender rapidamente o que é esta tal base psicomotora que poderia ou não estar atrasada. E aí a ideia é, são 7 fatores psicomotores a serem desenvolvidos na educação infantil, começando por tonicidade, equilíbrio, lateralidade, noção do corpo, organização espaço-tempo, coordenação motora ampla e coordenação motora fina. Fechou, pessoal? Só um parênteses aqui. Dentro do aspecto psicomotor, nós também podemos desenvolver variáveis relacionais, ok? E isto vai muito para um processo de relacionamento, de processos interpessoais, de socialização. E, claro, podemos aplicar isso na escola, na clínica, nos hospitais, nas empresas. E aí tem um leque bem grande ali de possibilidades de intervenção. Fechou? Matamos essa primeira etapa? Show de bola, pessoal. Fluiu muito bem. Mas a nossa brincadeira hoje é conversar um pouquinho sobre possíveis atrasos, possíveis situações que estão fugindo da normalidade. Então, olha bem o que eu coloquei para vocês logo nesta entrada. Normalidade. O primeiro ponto que eu sempre gosto de nortear, que eu sempre gosto de colocar em bases até de interpretação, avaliação, observação, é padrão de desenvolvimento. Concorda comigo, pessoal, que todas as crianças apresentam um padrão? Mas eu não entendi. Se eu pegar uma criança de 3 anos na minha casa, na minha cidade, na escola, na rua, em qualquer lugar, aqui no meu município, será que ela não realizará as mesmas coisas que uma criança de 3 anos aproximadamente, aí no seu município, aí na sua casa? Sim, né, gente? E uma criança de 4 anos? Também. Semana passada eu estava ouvindo uma aluna conversar com uma outra aluna que o filho dela, 1 ano e meio, estava impossível, porque ele estava escalando a casa inteira, subindo no balcão, subindo na cadeira. E isso é perigoso porque ele pode cair. 1 ano e meio, as crianças criam estratégias cognitivas para poder encontrar ou alcançar algo que elas desejam, mesmo que para isso elas tenham que pisar num brinquedo, para subir na cadeira, da cadeira, no encosto da cadeira, até chegar no balcão da pia, pisar num pote qualquer que está lá em cima do balcão para alcançar a parte mais alta lá dos armários da cozinha, só porque ela quer uma balinha. E isso é uma estratégia que ela faz por volta de 1 ano e meio. Você nem precisa ensinar ela. Ela vai criar, ela vai desenvolver essas estratégias sozinhas. Então, para eu entender se alguém tem atraso ou não tem atraso, a tua primeira base de indicação é fazer um paralelo com o padrão de desenvolvimento. Crianças apresentam semelhanças entre elas. Criança tem 1 ano, característica é igual. Na tua casa, na minha casa ou na casa de outra pessoa. Tem 2 anos, igual. Tem 3 anos, mesma coisa. Comportamento é igual na tua casa, na casa do teu vizinho e na minha casa aqui. É sempre igualitário. Eles apresentam um padrão. Vem cá. As crianças não são colocadas todas na mesma sala de aula por faixa etária? Tá, tem a faixa de corte, algumas são do começo do ano, outras do final. Tudo bem, eu entendo isso. Mas infantil 3, não tá todo mundo lá na mesma salinha? Todos não têm cerca de 3 anos de idade? Ou a completar 3 anos? Com 5 anos, exatamente igual? Pessoal, porque eles apresentarão padrões. E aí, diante da tua observação, diante do seu acompanhamento, você vai começar a perceber possíveis discrepâncias, situações que estão fugindo da normalidade.
Então aqui você começa, possivelmente, a perceber atrasos, a perceber situações que estão ficando tardias. E aqui vem uma informação que eu sempre gosto de colocar lá na pós-graduação. É muito comum na sociedade a gente escutar a seguinte frase: calma, Wesley, ela está se desenvolvendo no tempo dela. Essa criança, sim, ela está levemente atrasada, porém, ela está no tempo de desenvolvimento dela. Pessoal, aqui, ó, que ela está no tempo de desenvolvimento dela. Isso aí é balela, isso aí é papagaiada da sociedade. Isso só é verdadeiro se eu estiver respeitando os saltos e os marcos de desenvolvimento. Hipoteticamente aqui, com quanto tempo uma criança começa a andar? Caminhar sem apoio? Por volta de 1 ano. Então é bastante comum que a criança caminhe entre 9 meses de vida e 1 ano e 4 meses. Tá, joga um pouquinho mais aí. Estica um pouquinho. 1 ano e 6 meses, então, pode ser? De 9 meses a 1 ano e 6 meses? Se a criança andar com 9 meses, ok? Ok. Se ela andar com 1 ano e 4, beleza também. Se ela andar com 1 ano e 6, perfeito. Cada criança no seu tempo. Parou aí. Criança tem 2 anos de idade e ela não caminha sozinha? Epa! Vem com essa história de que ela está no tempo dela, não, porque isso é papagaiada. Essa criança ela já está te apresentando um atraso psicomotor, só que você está sentado nessa frase preocupado com as bases da sociedade. Então, gente, isso só é verdadeiro se eu respeitar os saltos de desenvolvimento. Combinado? Se elas estiverem dentro dessa janela de oportunidade para aprendizagens específicas, ok. Caso contrário, moçada, ela já está apresentando atraso. E por meio desta observação, você vai ampliar estímulo, ampliar recurso, você vai buscar apoio clínico, vai buscar apoio especializado para talvez minimizar o dano. Senão eu fico esperando, os anos vão passando e aí eu perdi boas janelas que vão promover mecanismos de ensino e também de aprendizagens. Então, o segredo inicial aqui é observação, acompanhando os marcos e os saltos de desenvolvimento. Fechou? Dito isto, agora a gente começa a funilar a brincadeira e para esses atrasos. Os atrasos podem ter inúmeras causas. Então, o principal fator aqui de entrada é identificar uma causa para este atraso. Vem cá. Será que esse atraso psicomotor da criança não é porque está faltando estímulo? Talvez a família não esteja oferecendo todo o suporte que ela precisa. Talvez eu não deixe a criança se sujar, porque eu vou ter que lavar a roupa, vou ter que limpar o chão, que é uma bagunça. Não rola, né? Então é muito provável que eu tenha ausência de estímulo ou processos despedagógicos, moçada. Segundo ponto. Pode ser, quem sabe, ali um fator de causa emocional. A criança está sofrendo, a criança está passando por impactos emocionais. Por que não levantar aspectos de desnutrição? A gente poderia viajar na maionese aqui. E também pensar em bases de falhas, né, de disfuncionalidades neurológicas. Por que não? A gente pode cair nessa esfera também. Um processo mais complexo, mas é possível. Então, primeira preocupação é identificar causas. Segunda base, você vai começar a estabelecer meta para melhorar o processo agora. Pronto, eu já sei qual é o fator de causa, qual é o fator originário. Agora, vamos começar a trabalhar. Como que eu faço isso? Vamos fazer qualquer coisa aí. A internet está cheia de opções de atividades. Sim, a internet tem um montão de coisa. E coisas legais, pessoal. Não pode vir aqui e falar que é ruim, porque não é, não. Tem um monte de plataforma maravilhosa aí, gratuito, que você pega um monte de atividade bacana. Mas será que essa atividade casa para aquilo que você precisa? Será que ela é para aquela criança, para aquele público, para aquele grupo de crianças? Então, estabeleça as metas de desenvolvimento. Próximo passo, depois de estabelecer as metas, é implementá-las. Coloca elas para rodar, faz elas acontecerem. E não se esqueça que habitualmente dentro de um trabalho com crianças que apresentam atrasos psicomotores ou atrasos neuropsicomotores, depende de outros profissionais. Então a gente tem sim que ter uma preocupação multidisciplinar. Sozinho eu não dou conta. Mesmo que a gente viesse somente trabalhar com a base psicomotora, isso vai ser muito aquém do que a criança precisa. Muitas vezes eu vou precisar do neuro, eu vou precisar da psicóloga, eu vou precisar do TO, eu vou precisar de um fisioterapeuta. Gente, eu tenho um leque de opções profissionais que vão agregar valor à intervenção.
Então, essa é uma preocupação que a gente sempre tem que ter, pessoal. Então, o trabalho multidisciplinar é legal. Então, cuidado com o ego aqui, tá? Os profissionais atualmente têm um ego inflado demais. Isso é desnecessário. E algo que eu gosto muito de colocar nas bases avaliativas, né? É avaliar o processo. E aí? Tá dando certo ou não? Tá funcionando ou não? Mas aqui tem um porém. Você só consegue avaliar aquilo que de alguma maneira está sendo medido. Tem que ter processo, tem que ter planilha, tem que ter ponto de apoio, você tem que ter base de comparação. Como é que eu sei que hoje você está melhor que semana passada? Tem que ter número, tem que ter tabela, tem que ter variável, tem que ter padrão a ser alcançado. Eu tenho que ter métrica. E essas métricas, elas são apoiadas em testes, em instrumentos avaliativos, ou, para essa nossa premissa inicial e bastante geral, por que não uma métrica de desenvolvimento motor? Por que não a métrica dos marcos desenvolvimentistas que eu acabei de falar para vocês? Bom, essa criança está atrasada, ela tem 2 anos e ela está fazendo coisas de 1 ano e meio. Então, eu vou estimulá-la para quando eu avaliar ela novamente, ela também tenha 2 anos e ela já esteja com a base motor, a base prática, a base que eu consigo visualizar, equivalente a 2 anos. Ela tem tantos anos de base cronológica e a resposta neuromotora dela está equivalente. Esta pode ser uma base. Nós só avaliamos aquilo que nós medimos. No achismo, pessoal, infelizmente não rola. Ah, eu acho que você está melhor. Será? Se eu não tiver a avaliação pontual, infelizmente eu não consigo descobrir. Pessoal, beleza, gente? Maravilha, né? Passando desta situação, avançamos aprofundando um pouquinho mais agora. Todas as vezes que você for observar, todas as vezes que você for avaliar possíveis mecanismos para buscar aqueles fatores causais, qual é a origem do problema, qual é o fator inicial de todo o processo, eu tenho que começar a me apoiar em algum lugar. E eu recomendo que você sempre busque 3 situações. Qualquer anamnese educacional, você tem que passar por 3 bases. Tudo o que acontece durante a gestação, tudo o que acontece no momento do parto e tudo o que acontece após o nascimento da criança. Então você vai pensar na base pré-natal. Bom, a base pré-natal é tudo que acontece na gestação. Bom, tudo começa lá na ovulogênese, na espermatogênese, junção, né, da junção de toda aquela base genética da mamãe, do papai. Por volta da 3ª semana de gestação, o cérebro, o sistema nervoso do bebezinho já começa a ser formado. Quando chega com 6 meses de gestação, o cérebro já está pronto. Aí a criança fica um pouquinho mais no forninho, até tudo estar redondinho para ela nascer e conseguir sobreviver, sem incubadora, sem UTI, sem nada. Mas aqui tem um ponto. Tudo que acontecer na gestação pode ser um influenciador para atraso qualquer, inclusive atrasos psicomotores. Mesmo que a mãe tenha passado por impactos emocionais bastante severos. Talvez uma queda, talvez algum agente viral, talvez uma malformação, infinidade de processos aqui. Momento do nascimento. Bom, prematuridade, eu posso ter uma criança nascendo em sofrimento, a fórceps, eu posso ter a criança não oxigenando após o nascimento, tudo o que ocorreu ao longo do parto, inclusive anestesia. Tudo isso é fundamental. Vem cá, uma informação boba aqui. Pode ser que essa criança, no ato do nascimento, a pediatra, o médico lá, identifique que a criança tem a língua presa. Isso vai atrapalhar a amamentação e, no futuro, a linguagem. Então, será que não é melhor a gente fazer um picotinho na língua lá para que a língua fique soltinha logo que a criança nasceu ou esperar ela ter 4, 5 anos e apresentar dificuldade de linguagem? Então, tudo que acontece nesse momento, ele é importante. Logo depois, momento pós-parto. É a vida toda da criança, tudo que ela está recebendo após sair da barriguinha da mamãe. Tá? E aí tudo que aconteceu nos períodos de desenvolvimento, aquisições motoras, aquisições de base intelectual, de aprendizagem, e aí você pode viajar nas mais diferentes situações, tá certo? Então, temos diferentes fatores de causa aqui, pessoal, e muitos desses fatores causais estão associados a transtornos, a dificuldades de aprendizagens, a síndromes genéticas ou síndromes cromossômicas.
Então, pessoal, tudo que acontece nesse pack de formação individual, ele deve ser colocado à mesa para nossa avaliação, para nossa observação. Sem isto, criar atividade não vai te levar a lugar nenhum. Criar atividade é uma loteria. Você está criando um monte de coisa que até é legal, mas ele não está trazendo mudança nenhuma para esse indivíduo. É fundamental que você saiba por que você está produzindo determinadas situações. Sem saber o fator de causa, sem planificar uma estratégia, implementá-la e depois avaliá-la, a gente está jogando na sorte. Seja o que Deus quiser, tomara que eu consiga trazer melhoras a esta criança. Ok? Então, aprofundar nessas variáveis são sempre muito importantes. E aqui, eu trago para vocês uma informação rápida. Hoje, a gente está falando de um curso mais específico para a educação infantil, voltada à alfabetização, ao letramento. Tá? Este é um curso de pós-graduação bem longo, e lá vocês vão ter um módulo, por exemplo, tratando de estratégias psicomotoras, que é deste assunto que eu estou tratando aqui com vocês. E tantos outros módulos que estão discutindo especificamente bases de alfabetização. Claro que vinculadas, né, às novas diretrizes educacionais, né, a nova BNCC. Então tem um montão de coisas legais dentro da matriz curricular do curso. Então tem muita coisa lá. Recomendo que vocês deem uma espiada para ver se vocês gostam, se vocês não gostam, se aquilo vai atender de alguma maneira as tuas expectativas. E aí, eu e outros professores voltamos em alguns desses cursos para justamente aprofundar cada um desses temas que levantamos aqui. Então, lembra que eu falei no comecinho? Isso é apenas uma pílula, isso aqui é apenas um pedacinho daquilo que a gente amplamente difunde nos módulos da pós-graduação. Então vem para cá, pessoal, de novo. Lembra que eu bati no primeiro ponto, que nós devemos nos preocupar com os fatores causais? Qual é o fator de causa? Vamos fazer uma analogia boba aqui. Se você está com dor, e se você está com alguma coisa inflamada no teu corpo, o mesmo remédio resolve? E aí? O mesmo remédio resolve, pessoal? Nós temos remédios que são apenas para atenuar aquela percepção de dor, e nós temos outros princípios ativos que agem na inflamação e, consequentemente, atuam na percepção de dor. Então, se eu não sei qual é a causa, como é que eu vou tratar? Como é que eu vou intervir? Então, esta é uma grande preocupação. Combinado, pessoal? E aí, agora a gente começa a deixar isso mais simples. Vamos pensar no fator de causa apoiado na psicomotricidade. Quando a gente olha a abordagem psicomotora, nós temos 3 pontos a considerar. O que é psicomotricidade, aspecto psicomotor na prática, aí no teu dia a dia. Esquece conceito, esquece conceituação boba. O que é psicomotricidade de maneira simples? É você olhar para a base cognitiva, tudo que é vinculado a aspectos neurológicos, é você se preocupar com tudo que está vinculado a aspecto motor, movimento humano acontecendo, e também tudo aquilo que está vinculado a aspectos emocionais, afetivos. Como que a criança está se sentindo? Como é que ela está se vendo naquele ambiente? Como é que ela te percebe naquele ambiente? Então eu tenho que considerar isso, Wesley, sempre. Eu digo lá na pós-graduação, eu coloco aí um bordãozinho que eu falo em todo lugar. Nós somos enganados a vida toda, pessoal. A gente acredita piamente que nós somos seres racionais acima de qualquer coisa. E isso é mentira. Nós somos muito mais primitivos do que racionais. Eu sou primariamente uma pessoa primitiva, emocional, irracional, do que racional, consciente, voluntário. Então, o que você deve se preocupar como estratégia metodológica para qualquer contexto da tua vida? Seja no trabalho com crianças, adultos, idosos e etc. Você sempre vai se preocupar, primeiro, com estratégias metodológicas que estabilizam o fator emocional, afetivo do aprendiz. Primeiro, se preocupa com a emoção, com o afeto, com controle de ansiedade, euforia, medo, insegurança, tudo isso. Tudo aquilo que é primitivo dos seres humanos. Então, as nossas emoções
são um gatilho para nossa racionalidade. Lembra lá de novo? Emoção é o gatilho para a razão. Se você quiser atacar a razão, que é o que o processo educacional, na maioria das vezes, realiza, você está fadado a criar atividades e intervenções que vão falhar. Não vão dar certo. Porque nós não somos racionais primariamente. Nós somos, primeiro, primitivos. Se eu não estiver de bem comigo mesmo, se eu estou com medo de vocês, se eu estou com medo do momento, se eu estou com medo de uma prova, eu tenho branco. Tá? Eu esqueço do que eu tenho que falar. Então, todo mundo, emoção antes de razão. Isso não é perder tempo, é ganhar o resto da intervenção. Combinado, pessoal? E diante disso, sabe o que é mais comum nos atrasos psicomotores? Prejuízos em parâmetros de estabilização emocional da criança. Aquela criança que dá trabalho na escola, aquela criança que tem dificuldade comportamental, aquela criança que tem dificuldade motora, ela, na maioria das vezes, ela tem prejuízos vinculados à emoção, a afeto, à estrutura social, à estrutura familiar, à estrutura escolar. Às vezes, aquela professora ou a equipe pedagógica que está na minha frente não casa comigo, eu tenho medo deles. Tá? Então, automaticamente, eu não me sinto confortável naquele ambiente escolar. A consequência disso, resposta motora, resposta cognitiva ruim. Eu chuto, tá? Não é um número concreto. Mais de 90% dos problemas que vocês vão trabalhar e encontrar na vida de vocês estão diretamente vinculados, pessoal, a prejuízos afetivos e emocionais. Dá para trabalhar. Trabalha a domicílio, trabalha na escola. A criança precisa ser cuidada, ela precisa se sentir segura. E aí a resposta motora, ela evolui. Não tá confiando no que eu tô falando? Pensa comigo. Se eu tô com medo de você, você acha que eu vou ficar relaxado aqui ou eu vou ficar tenso? Se eu estou tenso, como que você acha que vai ser a minha movimentação da caneta, se eu tô com medo? Se eu estou tenso, como é que você acha que eu vou lançar uma bolinha num alvo com precisão? Gente, se eu estou tenso, meu alongamento, flexibilidade, tudo vai por água abaixo. Então, primeiro me preocupa aqui. Então percebam, não precisa de remédio, eu não preciso entrar com fórmulas medicamentosas, eu não preciso, muitas vezes, de gastar fortunas com exames neurológicos. É muito mais um trabalho afetivo e emocional. E cada vez isso se acentua mais nessa sociedade doida que a gente vive. Agora, se o problema não estiver aqui, se o problema não estiver nesse campo emocional, que é um campo subconsciente, a gente vai apostar em falhas sinápticas ou disfuncionalidades nas sinapses, na comunicação química dos neurônios. Aí eu preciso de exame de imagem. E lá você vai encontrar basicamente todos os transtornos. Lá a gente vai falar de TEA, lá a gente vai falar de TDAH, lá a gente vai falar de dislexia, lá a gente vai conversar sobre potencialidades educacionais. Ou seja, se não está na base emocional, você vai encontrar a resposta em um prejuízo neurológico. Ou é uma falha, uma disfuncionalidade, com trabalho, terapia, estimulação dirigida, volta a funcionar. Em alguns casos, não volta. E em outros casos, o remédio ajuda. É o caso, talvez, aí da Ritalina para quem tem TDAH. Para quem tem mesmo. Não para quem está sendo induzido como ter o transtorno, mas na verdade não tem. Então, gente, quando você tem o fator de causa, você sabe para que funciona. Vou dar um exemplo só, porque eu não tenho tempo para aprofundar. O TDAH, ele é uma disfuncionalidade genética. Nós produzimos menos receptores de dopamina, que vão ficar nos neurônios, do que deveríamos produzir. Mas isso é o suficiente para desenvolver o transtorno? Não. Mas o que ele faz? Ele faz com que menos dopamina se conecte no neurônio. Menos dopamina seja liberada e conectada para trocar informação. Sabe qual que é o resultado disso? Perda de foco, perda de atenção, perda de concentração, dificuldade em estar conectado a uma determinada demanda. Na prática, é uma criança agitada, uma criança que tem dificuldade de foco. Tá, mas você sabe qual que é o fator de causa? Se ele tem essa falha mesmo, você vai dar Ritalina para ele. Tá? Estou usando um exemplo só. Estou dando Ritalina para ele. A Ritalina vai fazer o quê? Vai melhorar essa comunicação química que está deficitária no cérebro dele, bem na testa.
lá na testa, nos lobos frontais. Quando eu dou a medicação, eu consigo ligar esse processo de maneira mais interessante. Resultado, criança começa a focar. O indivíduo começa a ter comportamentos melhores. Porém, se você der doses cavalares e inadequadas, vira sossega-leão, porque você gera um hiperfoco e a criança não consegue desconectar para poder migrar o foco principal à medida que ela precisa. Ou seja, se você sabe o fator de causa, você sabe como intervir. Seja do ponto de vista clínico, seja do ponto de vista escolar, e assim progressivamente. Beleza, moçada? E como eu falei, todo este passo a passo mencionado aqui, ele deve ser ampliado a vocês lá nos cursos de pós-graduação. A gente tem que ter um pouco mais de tempo para debater cada uma dessas esferas, ok? Mas aí eu vou separar para vocês um ponto. Alguém colocou no chat aqui, que passou rapidamente para mim, que a escola não vai conseguir acompanhar tudo isso. Não vai mesmo. Nem sonho, nem com tantas reformulações. Porque a escola não tem estrutura para tudo isso. Mas, lembra que eu falei que nós temos trabalhos multidisciplinares? Eu preciso desses trabalhos. Só que a escola consegue me ajudar na identificação dos atrasos. E aí, junto com a família, junto com uma equipe multidisciplinar, nós buscarmos as melhores soluções. E eu te dou somente um exemplo aqui de separação de 2 trabalhos que nós temos em bases psicomotoras. Um para o contexto institucional, na escola, e o outro para a base clínica. Olha a diferença que temos aqui. Wesley, como é que eu vou trabalhar com aspectos psicomotores na escola e também na clínica? Bem facinho. A escola está preocupada em desenvolver tudo. E sabe aquela história de quando a gente quer fazer tudo, a gente não faz nada direito? Ou, pelo menos, deixa a desejar em relação a algumas situações? E esse é o problema do trabalho psicomotor na educação infantil. Ele é um trabalho sistêmico, mas ele é algo gigante. Já na clínica, não. É uma base mecânica. Tanto faz aquele outro recurso psicomotor. Não estou preocupado com ele. Eu estou preocupado com isso aqui, ó. Tá? Se eu tiver que repetir, mastigar, até você melhorar, a gente vai fazer. Segundo ponto. A escola está preocupada em todo o desenvolvimento humano por meio dos processos de ensino e aprendizagem. Eu tenho que dar conta de todas as diretrizes educacionais do planeta. Gente, de novo, eu tenho que dar conta de tudo. E quando eu tenho tudo para fazer, eu não faço nada direito. Segundo ponto, tá? Segundo ponto. Já na base clínica, tanto faz todos os processos educacionais, todas as matérias, toda a base da matriz. Eu estou preocupado contigo, é uma condição individual. O que é? Qual é o parafuso aí na tua cabeça que eu tenho que apertar? Qual é o ponto que eu tenho que ajustar? Então é algo muito individual. Na escola, desenvolvimento integral. Na clínica, qual é a base da reabilitação aí? Qual é o ajuste fino que nós temos que colocar? Né? Eu estou preocupado em minimizar o dano, em otimizar respostas que não estão funcionando bem. Novamente, é seletivo, ele é específico. Agora, um ponto a gente não pode negar. Tanto clínica, escola, empresa, hospital, trabalhos domiciliares, aonde você se enfiar, a intervenção por meio de aspectos psicomotores se dá por movimento corporal. Olhe pintado em amarelo para vocês. Não importa onde você está. Tem que ter base motora aplicada, tem que ter base motora conectada. Fechou, pessoal? E aí, claro, a escola tem foco no aluno, a clínica tem foco no paciente, tá? E a partir daí a gente consegue brincar um pouco mais com todos os recursos aqui presentes. Show de bola, moçada? Legal até aí? Então, fechou. Só para vocês visualizarem que o trabalho com atrasos psicomotores, eles são gigantescos. E aí eu só vou deixar uma sugestão para vocês aqui de intervenção psicomotora abrangente, que é algo muito semelhante na escola e também na clínica. Combinado? Wesley, eu não sei muito bem como começar a trabalhar a psicomotricidade. Eu não sei muito bem como começar a estimulação de crianças que apresentam transtornos, atipicidades, de crianças que não apresentam nenhum déficit de aprendizagem. Como é que eu trabalho com isso? Minha sugestão para você. Trabalhe com grandes partes do corpo, trabalhe com grandes movimentos. Nada de movimento muito minimalista, nada muito preciso, nada muito refinado e cheio de frescura. Isso normalmente faz a criança falhar, faz ela ficar frustrada, faz ela não obter êxito
E aí eu estou travando o emotivo dela e automaticamente bloqueando o meu cérebro racional. Quando a criança acerta, quando ela faz de maneira simples, mas ela obtém êxito, ela se motiva a tentar mais uma vez. E isto vai abrindo, vai permitindo que o cérebro dela esteja na mesa, esteja disponível para você usar. Combinado? Você pode usar um montão de recursos. Tábuas de equilíbrio, cone, corda, bola, amarelinha, tá ali ó, no slide para vocês. Gente, um montão de coisas, mas tudo que envolve grandes grupos musculares. À medida que esses grandes grupos vão sendo realizados, você começa a afunilar, você começa a refinar do grande movimento para o movimento fino, ok? Exemplo, isso aqui, ó, é coordenação motora fina. Isso aqui também é coordenação motora fina. Isso aqui também é coordenação motora fina. Isso aqui também. Ou seja, eu posso trabalhar com grandes grupos, que se eu errar um pouquinho vai ficar meio que disfarçado, maquiado, porque eu vou obter isso do mesmo jeito. E aos pouquinhos você vem trazendo para um refinamento. Você ganha a base primitiva e automaticamente o cérebro do indivíduo se abre para você desenvolver conhecimento, para você desenvolver intervenção, para você desenvolver aprendizagens. Matamos? Como eu disse antes, lá na pós tem módulo pontual só para falar disso. Então lá você tem 8 horas para a gente conversar. Aqui eu tenho 50 minutos para falar de um montão de coisa. Então lá a gente afunila com um pouco mais de carinho. Combinado, pessoal? Então tá legal. Então a gente vai aí para nossa última base dessa minha primeira fala. Eu volto mais tarde, né, depois da Leila. Daqui a pouquinho vocês têm a Leila aí. Leila é top, pessoal. Vale a pena ficar aí, tá? Fica aí para acompanhar a Leila, que é super show a fala da Leila. Gente, vamos começar a pensar agora em atrasos psicomotores, de maneira simples. É muito comum a gente perceber atraso por falta de estimulação. Como é que você sabe que é só falta de estimulação? Simples. O que está dando defeito aí? Ó, lateralidade da criança não está boa, Wesley. Simples. Cria exercícios de lateralidade. Se ela começar a apresentar melhoras e equiparar com o padrão de desenvolvimento, com idade cronológica, era só falta de estímulo. Foi uma criança que foi negligenciada, foi uma criança que, de alguma maneira, não recebeu a estimulação devida nos períodos evolutivos adequados. Tá? Então, aqui estamos um ponto. Tá? Segunda base. Wesley, e se é emocional? Começa a trabalhar primeiramente com base emocional. Né? Eu vou trabalhar com um abraço, eu vou trabalhar com contato físico, eu vou trabalhar com contato visual, vou trabalhar com história, com música. Vou criar diferentes estratégias para que a criança, de alguma maneira, se sinta segura. Exemplo. Começamos o período letivo há pouco tempo agora. Você vai chamar a criança lá para a tua sala de aula, os pais, numa reunião inicial, segunda, terceira semana, hipotético, tá, gente? Vê se cabe aí na tua realidade. E a criança mudou de escola, ou mudou de turma, mudou alguns coleguinhas, mudou o professor. Chama todo mundo lá, vai passar as informações aos pais, e o pai, ou a mãe, ou o responsável, junto com a criança, vai fazer um trabalhinho, uma atividade. Desenha algo qualquer de afeto com a criança. A mãe, o pai, o avô, desenhou? Desenhou. Acabou o desenho. Aí o professor, o mediador, alguém fala assim, ó, agora a criança vai pegar esse desenho e vai guardar lá no seu armarinho, vai guardar lá junto à sua bolsa, vai guardar junto ao seu nome, na sua mesa, no lugar que ela tem que é dela. Deixa aqui guardadinho, para todos os dias que você vier para a escola e você sentir saudade da mamãe, saudade do papai, saudade da vovó, e você ficar tristonho, que não quer ficar na escola, você vai pegar aquele desenho, você vai olhar para aquele desenho, porque aquilo ali representa que a mamãe, que o papai, que a vovó vai voltar depois para te buscar. Ele te deixou ali, mas daqui a pouco ele está chegando para te pegar. E dessa maneira você controla a base emocional. Este pode ser um exemplo. Tá certo? Agora traz para algo mais complexo. Traz para transtorno. Transtornos podem ter lesões no cérebro ou disfuncionalidades no nosso cérebro. Bom, não vou falar aqui de característica e fator originário dos transtornos. Não tenho tempo para aprofundar. Na pós a gente fala disso. Aqui não dá tempo.
TDAH. Todo mundo conhece aí as características comportamentais de um TDAH, nem preciso falar. A pergunta é, o que você faz para melhorar a resposta cognitiva dele? Que tipo de exercício você pode criar? Que tipo de atividade psicomotora você pode desempenhar? Simples. Vamos lá. TDAH não está agitado? Ele não precisa ter controle de foco? Eu adoro jogos de tabuleiro. Vai jogar jogo da velha, dama, xadrez, qualquer jogo que eu sentei. Droga, tem que ficar aqui? Tem que ficar aqui. É eu contra você. Você moveu a peça, eu tenho que ficar esperando a minha vez. Você moveu? Moveu. Agora sou eu. Vou lá, analisei, movi. Agora eu espero você de novo. Pessoal, é uma troca de vai e vem, de comandos, mas a criança está gerando controle inibitório, está gerando controle de impulsividade. Jogos individualizados, de certo modo, mas que eu dependo de outra pessoa. Esta é uma situação de autocontrole. Tá? Você pode trabalhar com atividades de relaxamento, e aqui pode envolver música, posso trabalhar com yoga, posso trabalhar com meditação, ó, tem que ficar quietinho, não pode falar, fecha os olhinhos, tá? Eu posso trabalhar com atividades respiratórias, inúmeras situações, eu posso desempenhar. Ah, tem uma criança que está muito agitada, chama ela. Vamos brincar de dominó? Vamos brincar de jogos de encaixe, Lego, atividades de bloquinhos de madeira para encaixar, construir torres, atividades que envolvem autoprecisão, autocontrole, senão não sai, ok? Então aqui você tem algumas ideias do TDAH, além, claro, de atividades com ritmo, para que a criança, de maneira geral, preste um pouco mais de atenção, ou seja, direcione o foco dela para você. Lembra que o cérebro do TDAH é um cérebro, ó, a milhão. Por que ele é a milhão? Porque tem menos conexão de dopamina. É um cérebro mais lento na conexão de dopamina e ele fica muito agitado. Então é um cérebro poderosíssimo. E aí, atividades motoras, artes marciais e tantas outras. E se a gente levasse lá para o transtorno de desenvolvimento da coordenação? Ninguém sabe ao certo de onde ele vem, mas habitualmente ele atrapalha a coordenação motora ampla e a coordenação motora fina. Como a gente vai falar um pouquinho mais de atividades finas logo depois, eu trouxe ele para cá nessa telinha para vocês. Mas gosto muito de práticas psicomotoras gerais, pessoal, que envolvam equilíbrio, que envolvam agilidade, uma sequência lógica de movimentos, tá? Mesmo que essa sequência esteja apoiada em atividades que envolvam ritmo, tá? Cores, sequência de cores, eu posso criar situações para desenvolvimento disso, mas você vai dar muita atenção no TDC para atividades de coordenação motora ampla e de coordenação motora fina. E claro que diante desse processo, você pode trabalhar com atividades visomotoras. Na última palestra, eu vou explicar para vocês um jogo visomotor que é bem legal de fazer, tá bem? Agora eu não tenho tempo, daqui a pouco o Fábio já chega aqui, já me estrangulando com o tempo, tá certo? Só para eu fechar aqui. Depois, na última palestra, então, eu explico isso aqui para vocês com um pouquinho mais de calma. E aí, para fechar, um campeão de bilheteria, os últimos indicadores de estudos trazem para nós que a cada 30 nascimentos, atualmente, nós temos um TEA. E propõe-se que a evolução da espécie humana, né, a médio ou longo prazo, seja que todos nós sejamos TEA de alguma forma, senão a gente não dá conta, né, de todo este mundo de possibilidades, né, de toda essa situação. Tá? Alguém falou que transtornos assim não aceitam regras. Exatamente, tá? Eu não vi o nome, perdão, tá? Os transtornos, eles têm dificuldade com um indicador cognitivo, que é chamado de habilidades neurocognitivas ou habilidades cognitivas, especialmente o campo do controle inibitório, que está vinculado à regra, capacidade de reflexão, e é para isso que a gente cria atividade que tem regra, tem comando, tem autocontrole, tem capacidade de reflexão e de processamento. Fator de causa, criando atividades que vão de encontro ao fator de causa. Fechou? O TEA, pessoal, o TEA, claro que apresentam ali níveis diferentes, né, intensidades diferentes. Eu tenho alguns TEAs que têm maior dificuldade com estimulação sensorial, para base visual, outros para base tátil. Então vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que nós devemos fazer são estímulos sensoriais. O TEA precisa de estimulação sensória, ok?
Vou trabalhar bastante com jogos de imitação, pode ser imitando, espelhando uma outra pessoa, um outro colega, ou em alguns casos, espelhando comportamento, espelhando cartões. Eu posso criar cartões, que eu não tenho que ficar olhando para você, né? Eu estou fazendo uma atividade de espelho com alguma imagem que eu estou vendo em algum jogo desenhado por você, ok? Vale muito a pena que você tenha no TEA movimentos mais selecionados e suaves. Nada muito brando, nada muito explosivo, nada muito potente, nada com muito ruído, nada com muita intensidade. O que é bom para o TDAH, que é a intensidade, no TEA normalmente não dá muito certo, não. Então, atividades mais suaves normalmente funcionam bem. Claro, a gente pode trabalhar com bases de desenvolvimento vinculados a atividades de música, né, produções artísticas e tantas outras possibilidades aí. Gente, então, o que eu quero que vocês tenham em mente, né, desta premissa inicial, é que independentemente do atraso que você está trabalhando, o cenário ele fica mais transparente para a intervenção e para a estimulação quando você conhece o fator de causa, quando você compreende qual é o fator causal do problema. Bom, é um problema na testa? É na testa. Isso trata com terapia? Trata. Não, não trata. Trata com remédio? Não, trata com remédio. Então, bora com a medicação. Por que não? Tá? Agora, se não é necessária a medicação, por que mediá-la? Olha, ele precisa, para esse transtorno, ampliar o repertório da lateralidade, aumentar o repertório da coordenação motora ampla. E você vai criando estratégias práticas que vão de encontro para isso. Voltando ali para a ideia. Se eu tenho um TEA que é hipersensível para algumas situações, você vai cuidar com a intensidade da estimulação. Agora, estou com um TDAH que precisa de controle de foco, e aí eu vou criar uma atividade circuitada com um monte de comandos, ele vai se perder. Ele não ganha, ele não melhora, e você fica frustrado e irritado, querendo esganar algumas crianças, tá certo? Por outro lado, quando você cria atividades que vão de encontro ao fator causal, a gente habitualmente tem um pouco mais de sucesso. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!